irmãs, nós estamos no dia 18 de novembro, sábado. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, em que nós recordamos na liturgia da Igreja a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Sempre quando nós celebramos a dedicação de uma igreja na liturgia, nós somos convidados a poder pensar no que significa a própria igreja hoje para todos nós. O que é a dedicação de uma igreja? É quando aquela igreja, depois da bênção do bispo, se torna apta, abençoada a poder receber os fiéis e se tornar, portanto, aquele lugar um lugar sagrado. Isso se chama dedicação de uma igreja. Quando, por exemplo, uma igreja é formada, para que ela possa se transformar num santuário, se possa transformar num lugar sagrado, se deve fazer um rito de bênção do altar, dos fundamentos da igreja. É um rito, inclusive, muito bonito que nós usamos até hoje. E aqui também nós celebramos a dedicação, então, das basílicas, né, de São Pedro e São Paulo. Duas grandes basílicas que realmente nos ajudam muito a poder pensar naquilo que nós podemos viver na nossa vida. Dessa forma, nós, quando pensamos em igreja, nós pensamos então o que a igreja significa, o que a igreja pode acontecer de uma forma em que, de fato, para nós, essa igreja seja expressão viva da graça e do amor de Deus em nossa vida. No Evangelho de hoje, então, é até uma imagem patrística dos padres antigos da igreja. É quando nós, por exemplo, comparamos a igreja com uma barca. E os ventos contrários, tudo aquilo que, portanto, pode comprometer aquela barca a tal ponto da barca afundar. Uma imagem muito bonita que os padres da igreja nos dão todas as vezes que interpretam as parábolas de Jesus e, então, em relação ao que nós acabamos de escutar, celebrando justamente a dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo. Então, aqui temos a igreja simbolizada na barca, os ventos contrários, Jesus que vem ao encontro da igreja. Pedro é aquele que, portanto, depois vai se tornar o primeiro Papa, aquele que vai ser escolhido para poder coordenar os apóstolos, pede para ir ao encontro de Jesus, sente medo dos ventos e afunda. Jesus aproveita para dizer: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Ou seja, nós não devemos duvidar diante dos ventos contrários que podem existir em nossa vida, e a igreja nos ajuda a poder saber não duvidar diante das dificuldades de nossa vida. E que então o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.